último nível de segurança psicológica, que é a segurança de desafiar, ela satisfaz a nossa necessidade humana básica de melhorar as coisas. Sim, esse nível permite que a gente se sinta seguro para desafiar o status quo, sem ter nenhum tipo de retaliação ou risco à nossa própria reputação ou ao nosso emprego. Esse é definitivamente o nível mais desafiador, justamente porque aqui há o maior risco interpessoal e até o risco real das pessoas serem de fato punidas por serem ousadas demais. Esse nível também é o nível onde todo mundo vai ter que se vulnerabilizar ao máximo, e por isso que a vulnerabilidade é o ponto-chave para a gente construir tudo isso. Desafiar o status quo pode gerar na maior parte das pessoas bastante desconforto de falar de coisas que a gente não queria, não estava preparado ou medo da reação do chefe. Pode gerar também alguma instabilidade na equipe, mas fica tranquilo, porque isso faz parte de um processo de amadurecimento e criação de um ambiente com segurança psicológica. Então, quando a gente tem atritos ou conflitos no ambiente sem segurança psicológica, as pessoas levam para o lado pessoal. O que a gente está propondo aqui é, tá tudo bem ter conflito e ter atrito, desde que seja um atrito intelectual, não um atrito interpessoal. Se tem confiança e vulnerabilidade, as pessoas não levarão para o lado pessoal e a gente vai contestar sim processo, sistema, subsistema, como as coisas são feitas, e só quem ganha é a empresa. Um ponto muito importante é entender que a inovação ela vem através de uma concepção de atrito e problematização do status quo. Sim, não há como ter inovação se a gente não tem atrito de ideias. Por isso, para inovar, é preciso divergir, é preciso questionar e é preciso que a gente tenha diálogos bem brutalmente honestos e verdadeiros uns com os outros. Nesse ambiente, há confiança para falar tudo o que a gente quer de verdade, sem precisar mudar o jeito de falar. Vale lembrar que para as pessoas desafiarem o status quo, é necessário que elas estejam performando. É necessário que a pessoa esteja fazendo o básico do feijão com arroz para que ela tenha conquistado um local de fala de criticar o sistema como um todo. Caso você tente fazer com que todo mundo contribua e desafie o status quo, sendo que várias pessoas não estão fazendo o seu trabalho, não estão fazendo suas entregas, o efeito pode ser reverso. As pessoas podem começar a elocubrar, falar um monte de coisas, sendo que elas não têm coerência, porque elas não estão sequer executando o que se espera delas. E aí você causa insegurança. Por isso é muito importante associar desafiar o status quo com a correspondência de entregas que essa pessoa está fazendo. É muito importante entender que existem dois tipos de fricção dentro do ambiente de trabalho e elas vão acontecer simultaneamente. Você tem que perceber qual é uma, qual é outra para gerir. A gente tem uma fricção que se chama social interpessoal, que é quando as pessoas vão discordar umas das outras, e tá tudo bem, você vai mediar isso, mas essas pessoas não podem discordar atacando umas às outras ou usando adjetivos se referindo às pessoas. A outra fricção que vai acontecer, que é o que a gente quer, é a fricção intelectual, que é quando a discussão é focada nas ideias, processos, subsistemas, entender o que estava dando errado, e o foco vai sempre ser construtivo, mesmo que no meio do caminho tenha um atrito interpessoal. A segurança psicológica vai servir como um óleo que vai fazer esse atrito acontecer sem quebrar nenhum dos lados. Agora, será que você já consegue facilitar, dar o exemplo ou impulsionar esse quarto nível de segurança de desafiar o status quo? Então vamos a algumas perguntas. Você permite que os outros te desafiem nas suas ideias, nas suas resoluções, nos seus resultados? Ou você dá licença aos outros para discordarem de você? Ou você fica magoado e leva para o lado pessoal? Você pode tolerar algum nível, ou melhor, um alto nível de franqueza, inclusive de pessoas que têm cargos abaixo do seu? Ou você realmente pode debater questões sobre seus méritos num ambiente cheio de estresse, sem recorrer a julgar, criticar e apontar as pessoas? E quando foi a última vez que você foi corajoso o suficiente para você desafiar o status quo? Essas são ótimas perguntas para você passar um tempo refletindo sobre elas. E agora a gente vai para a parte final, onde eu vou te dar as estratégias práticas para colocar
tudo isso em prática. Tire o dedo do botão do medo. Isso mesmo. Pare de cortar as falas das pessoas. Pare de fazer gestos de desdém com as pessoas, de ter um olhar julgador, ou simplesmente ignorar quando a pessoa fala, fazendo de conta que ela não está lá. Ou pare de criticar as pessoas e sim cocrie em cima das ideias das pessoas. Você já sabe que o medo faz as pessoas se calarem, por isso, tire o dedo do botão do medo. Segundo, atribuir dissidência, ou seja, atribuir pessoas que estão autorizadas a criticarem e discordarem das ideias, dos planos e das estratégias. Sim, é dessa forma que o risco interpessoal é removido da pessoa e você começa a libertar as pessoas para pensar criticamente e discordar também. Quando você atribui várias pessoas, imagine que uma pessoa por reunião vai ter o papel ali, o personagem de criticar, de ter um olhar mais detalhista sobre o que está sendo proposto. Se a gente tem um combinado no grupo e tem uma pessoa que está protegida a fazer isso, a gente não vai julgar essa pessoa se sente segura e todo mundo sai ganhando. Imagine você fazendo um rodízio disso. Próxima estratégia, responda construtivamente às ideias mais disruptivas e às más notícias. Isso mesmo. Receba as ideias mais loucas e também as más notícias com uma resposta emocional positiva, por meio tanto do seu corpo quanto do que você fala. E encare que se a pessoa está te trazendo uma má notícia, você tem que agradecer que você está sabendo por ela e no melhor tempo possível. Porque independente dela te contar ou não, isso ia chegar em você, mas talvez no momento que o prejuízo fosse muito maior. Escute a pessoa com empatia, agradeça por trazer a má notícia, e faça as pessoas se sentirem confortáveis em trazer para você, mesmo uma ideia que não faça sentido nenhum ser executada agora, porque o que a gente quer é que ela se sinta ouvida e você quer estimular que as pessoas desafiem e não que as pessoas se conformem. E a outra estratégia é pesar por último, ou melhor, falar por último. Sim, essa é uma estratégia poderosíssima e os gestores erram muito. Se você já detém o poder hierárquico ou você é a líder de um projeto e você começa falando e termina falando, você está literalmente se colocando em primeiro lugar e fechando o raciocínio quando na realidade talvez nem precisasse. Pesar por último é uma estratégia onde você vai sempre deixar as pessoas falarem, sempre elas serem as primeiras, sempre elas vão dominar a discussão. E você sempre vai se colocar em último lugar para co-criar se precisar, porque dependendo da situação, talvez o que você tem para falar nem seja relevante. Por isso, domine o seu ego, segura essa vontade de falar aí, que vai ser muito bom para a segurança psicológica do time. Bom, chegamos ao final do bloco e do mini curso como um todo. Eu espero que você tenha aproveitado o melhor do melhor desse conteúdo. E fechando tudo que a gente falou, nós começamos falando dos conceitos, dos mitos, preconceitos, pelos dois autores, a Amy Edmondson e o Timothy Clark. A gente falou sobre pesquisa do Google, a gente falou no segundo bloco sobre o projeto Aristóteles e como que a Google conseguiu encontrar 5 fatores sendo segurança psicológica o mais importante de todos. E por fim, a gente finalizou falando dos 4 níveis de segurança psicológica e o que você precisa fazer em cada um deles. Eu espero que você tenha anotado tudo aí ou que você possa voltar nos vídeos para pegar as estratégias e co-criar suas estratégias. Eu quero te dizer que foi um prazer imenso te acompanhar nessa jornada. Como design, como palestrante, como ex-executiva, como ser humano, é uma honra poder compartilhar esse conteúdo depois de uma grande curadoria que eu fiz e que você possa, a partir de hoje, implementar e se aprofundar no conhecimento para levar mais segurança psicológica para a sua organização. Muito obrigada, um beijo e tchau, tchau!